Olá pessoal, tudo bem? Gente, muito prazer, Francisco Coutinho, estou de volta aqui no nosso canal da Coach Vistos. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui alguns alertas para que você não passe perrengue quando você chegar no CASV, Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos. Mas eu quero pedir, gente, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixa um like nesse conteúdo. Se você conhece alguém que está querendo tramitar visto americano, chegou na fonte certa, porque aqui a gente traz tantas dicas que podem ajudar essas pessoas que estão indo no consulado americano agora em 2025, tá? Então não esqueça de deixar um like e inscrever-se no nosso canal. Mas afinal de contas, o que eu quero falar a respeito aí de você se preparar para você quando viajar, sair de casa para ir até o consulado, para ir até o CASV, você realmente precisa fazer um check-in da documentação e saber se está tudo correto, se não está faltando nada. Porque, honestamente falando, se você não fizer isso, isso pode te custar uma viagem para um local, no caso, local esse que é onde tem um consulado americano, para você que mora fora dos estados que não tem consulado, e isso pode te custar muito caro. Você quando sai, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você sai de Belém do Pará e vem aqui para o Distrito Federal, para a Embaixada Americana. Normalmente, os procedimentos consulares, eles são feitos em 2 dias, onde no primeiro dia você deve comparecer ao CASV para que seja coletada a biometria e para que seja feita a foto. E no dia seguinte, então, dirigir-se à Embaixada Americana para que você possa passar pelo processo de entrevista com o oficial consular. Então, se você não faz um check-in dos documentos, se você não faz ali uma averiguação do que realmente precisa levar, você pode sofrer um dano com isso. Não falo só da documentação, porque eu sei que o processo ele não se apoia 100% nos documentos, mas ele também se apoia, né, ele tem o apoio das informações que foram para o formulário eletrônico DS 160. Então, eu quero no vídeo de hoje, inclusive, contar para você um relato de uma pessoa semana passada. Hoje é quanto do mês, gente? Hoje é dia 10 de janeiro. Semana passada, não vou lembrar qual foi o dia exato que eu tive no CASV, e eu presenciei lá uma coisa assim que eu fiquei até, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa para resolver, eu faria ali na hora, sem sombra de dúvida. Era uma senhora de já assim, com mais ou menos uns 60 anos de idade. E ela foi no CASV com a documentação, mas na hora do atendimento, do protocolo ali no primeiro balcão, porque você passa pelo pessoal que faz a revista, depois que você adentra, você vai para o primeiro balcão para que eles possam fazer a conferência e protocolar, e aí sim você vai se dirigir ao guichê para que possa ser feita a foto e a coleta da biometria. Só que no caso dessa senhora, ela teve um problema lá com as informações que foram para o formulário DS 160 dela, e isso ocasionou para ela um baita de um prejuízo. Você quer saber o que aconteceu? Fica nesse vídeo até o final. Gente, mas antes, rapidinho, eu quero só comentar para você que já está disponível a nossa mentoria, ou seja, o nosso treinamento, que você pode estar adquirindo clicando no link aqui abaixo desse vídeo, tá? A nossa mentoria, gente, ela foi projetada para te ajudar a chegar no objetivo de aprovação do visto americano. Lá dentro a gente tem 3 módulos que a gente te passa de forma separada, onde no primeiro módulo você vai ter ali as dicas pré-entrevista, são dicas iniciais para que você possa saber como se portar antes de começar a conversar com o oficial consular. E a gente vai ter no módulo 2 também ali um simulado de perguntas e de respostas, onde a gente criou um formulário DS 160 para te apontar o que você precisa saber no momento de conversar com o oficial consular. E no módulo 3 a gente tem ali as dicas finais
pós aprovação do visto, como proceder, como pegar o visto de volta, o que fazer, o que tem que pagar, enfim, é bem completo e está super acessível para você que quer adquirir, tá? A gente lançou aí uma promoção e você dá uma conferida, se for do seu interesse, vai lá e adquire nosso treinamento, porque eu te garanto, vai te ajudar bastante. E aproveita, corre, porque ainda está em promoção. Seguindo aqui com o que a gente estava falando aqui a respeito dessa senhora que foi no CASV, o processo dela, quando foi pego ali pelo balcão e eles analisaram o passaporte e o formulário DS, estava dando inconsistência, divergência no nome da pessoa. No passaporte estava o nome de casado e no DS-160 estava o nome de solteira. Então foi barrado na hora. Aí explicaram para ela o seguinte, lá no CASV. Ó, aqui está errado, a senhora precisa passar o e-mail para o suporte, para que o suporte possa fazer a alteração. Só que aí, o problema é que quando você passa o e-mail para o suporte tem até 3 dias para te responder. E depois que o suporte te responde, o teu agendamento consular, ele já pode ter sido cancelado. Ou pode ser que ele se mantenha. Mas aí cabe a você querer ficar esperando 3 dias para poder comparecer à entrevista ou voltar para casa e organizar a documentação para poder então retornar ao local da sessão consular. No caso dessa senhora, ela não teve outra saída, ela teve que voltar para casa porque foi a filha dela quem preencheu, não sabia como acessar o DS para mudar, não sabia. Aliás, o e-mail ela tinha na mão, porque o CASV deu para ela o e-mail que ela tinha que entrar em contato. Mas, contudo, não deixou de ser um constrangimento, não deixou de ser um prejuízo. A pessoa teve que voltar, fazer ali o reagendamento da entrevista, teve que cancelar para poder fazer o reagendamento e fazer a edição ali do nome que estava errado. Quando isso acontece, eu até saí lá fora depois, ela ainda estava lá quebrando cabeça lá com outra pessoa que estava acompanhando ela, não era assessoria. Então eu me aproximei para tentar ajudar. Não tive intenção ali no momento de vender nada para ela, porque eu sei que ali eu não ia ter como ajudar ela com nada, a não ser com informações mais precisas. E foi isso que eu fiz. Eu falei para ela, olha, a senhora tem que fazer o seguinte, a senhora precisa mandar a pessoa dar uma retrieve nessa DS-160, alterar o nome, tá? No DS. E com relação ao sistema de agendamentos, a senhora não vai ter como alterar. É por isso que a senhora tem na mão aí o e-mail de suporte, porque somente o suporte tem acesso a fazer essa alteração. Isso mediante ao anexo do passaporte, ao anexo da taxa de pagamento do visto e ao anexo do DS-160. Aí sim, eles vão conseguir realizar essa alteração. E essa alteração, ela pode demorar de 1 a 3 dias úteis, para que eles possam responder. Aí cabe à pessoa se ela quer permanecer no local ou ela quer voltar para casa. Às vezes, permanecer no local sai muito mais caro, porque às vezes você está num hotel, por exemplo, aqui em Brasília, as diárias de R$600, R$1.000, raramente você vai achar uma diária de R$200, R$300. E aí, se você pegar isso vezes 3, vai lá para R$3.000. Fora a condução, fora a alimentação. Então assim, gente, é algo assim que é de se pensar, tem que colocar na balança, analisar se realmente está tudo certo, está tudo perfeito, está tudo nos conforme. Aqui na Coach Vistos trabalha eu e Amanda, somos em 2, apenas em 2. Mas se tem uma das coisas que a gente, no caso eu bato muito nessa tecla com a Amanda, é sobre essa questão da conferência do que está no passaporte e do que está indo para o DS-160. Porque se não tiver igual, gente, você vai ser barrado lá no CASV e você vai ter problemas. Infelizmente o CASV ali na hora, eles não conseguem fazer as edições ali na hora, porque nem eles têm esse acesso. Isso fica com um departamento mais alto. E ainda que eles tivessem, provavelmente eles não fariam, porque o volume de pessoas ali na fila para poder ter atendimento é muito alto.
Então, teria que designar alguém só para fazer isso. E se duvidar, não daria nem conta, porque às vezes que eu vou para lá, que eu entro, se vocês precisam ver a quantidade de pessoas que saem da fila para ir lá fora, para imprimir isso, imprimir aquilo, que faltou isso, faltou aquilo. Gente, você precisa se organizar. Caso contrário, você vai pagar um preço muito alto pelo erro simples. É por isso que nessas horas, eu costumo dizer que tem um barato que sai caro. Não estou dizendo que você não tem capacidade de fazer um preenchimento, não é isso. Só que o DS-160 não trata-se apenas de um preenchimento. É importante que haja estratégia ali dentro. É importante que haja análises. É importante que haja atenção. Será que esse nome condiz com o nome que está no passaporte? Será que a data de nascimento está certa? Você tem uma ideia? Se você colocar o local de nascimento errado, você não vai ser atendido. Eles vão pedir para você editar o sistema. E você não consegue editar o sistema. Nem eu, nem o CASV. Somente o suporte. E aí o suporte vai te pedir 3 dias. E aí, como é que fica? É complicado. Às vezes as pessoas confundem a cidade de residência, que está lá no DS-160, que é o endereço dela, com a cidade de nascimento. E aí é problema. Então, pessoal, tem barato que sai caro. Se você é alguém que tem dúvida no processo, aqui abaixo tem todos os nossos contatos. Basta você entrar em contato conosco. A gente explica como que funciona o nosso trabalho, os nossos planos de assessoria. Se você está investindo em um sonho, começa certo. Começa com pilares fortes, para que você, lá no final, você possa obter o êxito naquilo que você está fazendo. É isso que a gente indica para as pessoas que têm interesse em aplicar para o visto americano. Tá certo? Então eu quis trazer esse relato, eu quis trazer essas informações para você pensar e sentir um pouco na pele o que aquela pessoa sentiu lá na hora. Eu não estou dizendo na prática. Deus te livre de passar por isso. Mas se você pensar um pouquinho o sufoco que essa pessoa passou ali na hora por causa de um dado errado, você vai saber o quão difícil é. Então é em função disso, pessoal, que existem especialistas, existem nós que somos assessoria, né, que consegue abrir os caminhos de forma correta para que não haja nem o imprevisto, nem o empecilho. Tá certo? Pense nisso. Se você quer ter um meio suporte, porque você já tem uma aplicação em andamento ou está com outra assessoria, não interessa. Aqui embaixo tem o nosso treinamento. E lá você vai ter toda a clareza de como proceder a partir do momento em que você chega no CASV e no consulado. A gente desenvolveu para ajudar pessoas. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E brevemente a gente está de volta com mais conteúdos aqui no canal da Coach Vistos. Não esquece, tá? Deixa o like, compartilha, porque brevemente estaremos de volta com mais um conteúdo aqui no canal da Coach Vistos.